A comunidade de Ruby e Rails é uma das mais, assim, eu acredito que seja uma das mais preocupadas com testes. Como já se falou, o Léo falou, existem vários frameworks para teste bem maduros em Ruby e servem como referência para as demais linguagens. E a gente não podia ter um evento como esse e não falar de teste, né? Então, o Lucas já passou por várias empresas aqui de Pernambuco, hoje em dia está tocando a CodeLogic e vai falar um pouco de teste aqui pra gente. Primeiro, estou usando o emoji, eu acho do caralho, né? Bom, testes de integração são uma farsa. O teste de integração vai devorar a sua vida, vai devorar a sua aplicação, a qualidade do seu código e, sem exagero, o seu namoro. É basicamente isso que acontece quando a sua aplicação está usando teste de integração. Tá? Acho que eu esqueci. Meu nome é Lucas, o Sidão já veio que me apresentou. Eu tenho uma empresa de consultoria chamada CodeLogic. A gente trabalha basicamente com Ruby, mas uma boa parte do nosso trabalho também é com desenvolvimento front-end, focando mais em JavaScript, e hoje a gente usa muito Angular para fazer isso. Bom, sou eu. Eu me declaro como programador à toa Bug Smasher, porque uma das coisas que o Rails me possibilita é economizar muito tempo desenvolvendo a aplicação, então eu tenho mais tempo para fazer as coisas, por isso que eu sou meio à toa. Mas ser Bug Smasher também é uma coisa que eu gosto de fazer, pegar códigos e descobrir e fazer a refatoração no grosso modo. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu preciso primeiro definir o que eu entendo por teste de integração, porque se eu for perguntar aqui o que é teste de integração, provavelmente eu vou escutar umas 3 ou 4 definições que se entrelaçam em determinados pontos. Tá? Quantos aqui já programam em Ruby ou Rails? Tem uma galerinha, né? Bacana. Dessas pessoas, quantos usam teste? Não necessariamente teste antes ou depois, né? Mas tem teste na aplicação. Ok, mais mãos deviam estar de pé. Beleza? Bom, teste de integração, do meu ponto de vista, tá? E é um ponto de vista que eu roubo de algumas literaturas, são testes que dependem de múltiplos objetos, certo? Independente de você estar verificando se o resultado dele é positivo ou negativo, ele depende de múltiplos objetos, ok? Em alguns cenários, você pode ter apenas um objeto dentro do seu teste de integração, mas o teste de integração também inclui múltiplos comportamentos. E por comportamento, entendam comportamentos que são interessantes ao funcionamento da sua aplicação, ao ponto de serem testados por si só. Okay? Então, por exemplo, 2 métodos de um nível de complexidade mediano para um grande nível de complexidade, geralmente eles são categorizados como tendo comportamentos interessantes. Tá? Então, na teoria você deveria testar eles separados e sucessivamente. Vou mostrar isso depois. Teste de integração, como eu falei, depende em algumas circunstâncias de mais de um método ou função dentro da sua aplicação. Tá? Então lá você pode ter o mesmo objeto, mas testar várias funções dentro do mesmo objeto. E aí a gente entra numa conclusão um tanto quanto básica, que é testes end-to-end, que são os testes que você testa do início de um comportamento até o final de um comportamento. Algumas literaturas entendem isso como um teste de interface, onde você automatiza um script que navega pelo browser, clica em botão para ver se o seu JavaScript, se a sua aplicação está respondendo da maneira que ela deveria.
Mas, a grosso modo, end-to-end tests são testes de integração, porque você envolve mais de um comportamento interessante dentro da sua aplicação. Se for desenhar tudo isso que eu falei, basicamente a gente tem uma linha, certo? Que é, no mais alto nível possível, a gente tem os testes de integração, que normalmente testam não necessariamente um input e um output de um método, de algum objeto, mas eles testam a conversa entre esses objetos, certo? Esses são os testes de UI, que é o de integração, certo? Que são testes de mais alto nível, tá? Na outra ponta, a gente tem os testes unitários, que, em contrapartida, eles testam, eles focam em comportamentos isolados, em input e output de algum objeto isoladamente ou de algum método isoladamente. Tá? Tendo isso definido, tem alguns pontos que são relevantes em relação ao teste unitário. Certo? O primeiro, dependendo da literatura que você estejam usando, você pode escutar teste unitário, microteste ou teste de foco. Mas eles, entre aspas, eles significam a mesma coisa, certo? Com algumas nuances entre eles. Teste unitário, ele tem como foco testar um único comportamento, certo? Ele nunca testa mais de um comportamento. A partir do momento que você testa mais de um comportamento, você está deixando de testar unitariamente, você está testando a integração e a conversa entre vários comportamentos diferentes. Quem aqui já leu Domain Driven Design por Eric Evans? Bacana. Mais ninguém? Certo. Dentro desse livro, ele aborda, ele diferencia as suas entidades do teu sistema em 3 categorias. Bacana? A primeira, valores. Os valores são, eles compõem os tipos, em alguns linguagens são chamados de tipos primitivos e em outros são chamados de tipos simples, que são basicamente strings inteiros, são valores que são voláteis o suficiente em determinado ponto que você pode criar ele quando você precisa e quando você não precisa você descarta ele. Mas aí seria uma string que você cria uma variável para fazer um inteiro, um número que você cria para fazer alguma computação temporária, depois você descarta. Certo? O segundo valor, segunda característica são entidades. Certo? Entidades são valores com significado semântico. Exemplo, uma entidade dentro do teu banco de dados, uma linha num banco SQL, um objeto usuário é uma entidade. E na grande maioria, as entidades podem ou não ser compostas por mais de um valor. Ok? Próximo, serviços. O que são serviços? Serviços são os caras que englobam as entidades dos valores e geram interações entre eles para chegar num denominador comum que seria o resultado dentro de um método, ou seria o resultado o resultado esperado de um objeto teu com uma função específica. Bacana? Então, aplicando Domain Driven Design no teste unitário, a gente nunca faria teste de valor, certo? Se você estiver fazendo teste unitário em cima de valor, em cima de string inteiro, shame on you. Você não deveria estar fazendo isso, porque são valores tão simples que você não deveria precisar testar. Ok? Você verifica um comportamento, certo? Interessante, que seria uma entidade que tem algum propósito específico, ou um método, ou alguma coisa do tipo. Ok? Você nunca, num teste unitário, testa múltiplas entidades ou comportamentos ao mesmo tempo. Isso não é papel dele, certo? Dentro da literatura de teste, isso é papel do teste de integração. Ok? Um exemplo. Isso é um... Está todo mundo enxergando ou está pequeno? Dá para ver mais ou menos? Bacana. Isso é um exemplo, certo, de um teste de integração. Nesse teste, a gente pode ver que eu estou fazendo um setup, certo? Que seria a primeira linha, a primeira e a segunda linha. Então,
eu tenho... Bom, contextualizando, eu tenho um Jedi, certo? Esse Jedi, todo Jedi participa de uma ordem Jedi. No caso, eu estou criando o Luke, certo? O Luke, eu estou dizendo que a Jedi Order dele ele faz parte do Conselho Jedi, certo? Estou salvando ele no banco, estou testando se o valor, se ele de fato conseguiu ou não salvar no banco, certo? Logo em seguida, eu estou pegando o primeiro Jedi, certo? Guardando uma variável, pegando o primeiro Jedi que está salvo dentro do banco de dados, guardando ele dentro de uma variável. Na outra linha, eu estou acertando, eu estou perguntando, a sua Jedi Order, que eu acabei de salvar, você consegue recuperar ela para mim? Ela existe, ou seja, ela é diferente de nula. Se sim, ele vai passar. No outro, eu testo se ele gerou um ID corretamente, certo? Que é o ID de referência dentro do estrutura SQL. E no último teste, eu verifico se já que ele conseguiu recuperar a ordem, eu testo se o objeto que ele me trouxe não só é diferente de nulo, mas também ele pertence à instância, ele é uma instância na realidade da classe chamada Jedi Order. Ok? Quais os problemas disso? Desculpa, tem outro exemplo. É basicamente a mesma coisa, acho que o pessoal daqui não vai conseguir ver, né? A parte de baixo, talvez está na frente. Bom, basicamente a mesma ideia, estou testando uma associação de um objeto com outro objeto, ou seja, um objeto consegue aprender has one Padawan, no caso o Jedi has one Padawan. Então, nesse caso, eu salvo o objeto do Qui-Gon Jinn, eu digo que Obi-Wan Kenobi, quer dizer, eu salvo o objeto do Obi-Wan Kenobi Padawan, que seria ele mais novo. Logo em seguida, eu digo que o Obi-Wan Kenobi Padawan, ele é Padawan do Qui-Gon Jinn, ou seja, o Qui-Gon Jinn é o mestre dele. Em seguida, acho que nem eu estou vendo aqui. Em seguida, eu testo se o Qui-Gon Jinn, o Padawan do Qui-Gon Jinn é o mesmo, ou seja, se ele conseguiu de fato estabelecer essa associação dentro da camada de dados. E na última linha eu testo se a entidade que voltou dentro dessa consulta SQL que ele fez por trás é de fato um Padawan, ou pertence à classe de Padawan. Tá? Quais são os problemas disso? Primeiro, setup muito longo, certo? Os problemas de teste de integração se resumem, a grosso modo, em feedback lento, certo? A gente da comunidade Ruby e da comunidade Rails também, um dos pontos fortes da comunidade como um todo é que a gente apoia e incentiva, às vezes até agressivamente, que os testes, que a sua aplicação tenha testes, que ela tenha testes ou TDD, Test Driven Development, ou teste depois, como é, Laís? Teste depois do desenvolvimento? Pois é, exato. Então, assim, tenha teste. Você não quer seguir TDD? Eu acho que TDD é o jeito certo. Aí é muito mais opinião. Se você não quer ter teste, tenha teste minimamente depois e automatizado, por favor. Senão você vai ter que ter 10, 20 pessoas contratadas para ficar lá apertando o botão na tela e ver se está tudo funcionando direitinho. Tá? Nada contra o pessoal de QA, mas tem trabalhos que podem ser feitos mais, eles podem fazer trabalhos mais inteligentes, aquele teste, como é que o pessoal chamava na Finite, teste macaco. O cara pegava um iPad e ficava apertando assim na doida os botões, torcendo para o sistema quebrar, entendeu? Então, não é um negócio muito bacana. Tá? Algumas semanas atrás, eu fiz um trabalho de consultoria com a empresa. Eles me chamaram porque eles estavam impressionados com o tempo que a suíte de teste deles estava demorando para rodar. Eles tinham testes, acho que eles estavam na casa dos 1000 testes, 1000 cenários de teste. E eles chegaram num ponto que eles, para rodar todos os 1000, demorava algo em torno de 5 horas para rodar todos os testes da suíte. Então, assim, é um negócio absurdo. Quer dizer, hoje é absurdo, né? Há 20 anos atrás você dizer para um cara, tu pode montar a sua suíte automatizada e só precisa de 5 horas.
dá para vender isso, entendeu, para casa. Mas hoje isso, a gente tem gigahertz sobrando no computador para fazer com que ele rode decentemente, não demorar tanto tempo para fazer. Tá? Um dos pontos fortes de você usar teste na sua aplicação, principalmente TDD, TDD te dá um feedback rápido do que está acontecendo. Tá? Dependendo da literatura, o pessoal diz que a maior vantagem de você fazer TDD é que TDD ele é um agente monitor da mudança. O que é isso? Agente monitor da mudança é quando você é o tempo, quer dizer, é um monitor que fica sobre você, que ele vai te avaliar em relação ao tempo que você demora para ter um feedback, certo? do resultado do teste e o tempo que você demora para tomar ação para corrigir aquele cara. Ou seja, quanto mais tempo você demora para poder ter o resultado do seu teste, se está verde ou se está vermelho, mais tempo você demora para tomar alguma ação para corrigir aquilo e, consequentemente, tá? Mais caro é o custo para você fazer aquela correção. Por quê? Quanto mais tempo você demora para poder voltar para um problema que você criou sem saber, que só o seu teste poderia dizer isso, quanto mais distante você está de quando você implementou aquilo, mais tempo você vai gastar posteriormente para entrar no contexto de novo daquela aplicação e entender o que foi que você fez, entender a linha que o seu código está seguindo. Então, mais tempo você vai gastar, mais tempo você vai cobrar do seu cliente, mais caro vai ser do seu cliente. Tá? Dependendo da maneira de monetização da empresa, às vezes não é caro para o cliente, é caro para você. Bom, você pode ter um preço fixo para o seu projeto e não sei, vai gastar mais tempo para poder fazer a correção. Outro problema, essa empresa que eu fiz a consultoria, estava demorando 5 horas para rodar, eles chegaram num ponto que eles pararam de rodar os testes. A gente sabe que o teste é importante, a gente sabe que o teste tem que ser feito, que o TDD tem que ser feito, ou antes ou depois tem que ser feito, mas a gente simplesmente, eu vou rodar 2 vezes ao dia. Quando eu sair para almoçar, eu vou deixar rodando, quando eu sair do trabalho, eu deixo rodando. Certo? Isso é um problema, porque isso aumenta exponencialmente o tempo que você vai demorar para poder corrigir um bug que você pode ter introduzido sem saber. Tá? De novo, correndo isso de repetir, o custo do seu projeto vai aumentar. Tá? Um outro cenário que aconteceu com esse pessoal é que, a gente sabe que o teste, que a nossa suite de teste tem que ser rodada o mais constantemente possível. Então vamos fazer o seguinte, eu vou separar 10% da minha suite de teste, que são os meus testes rápidos, e vou deixar os outros 80% ou 90% separados e eu volto depois. Ou, uma coisa engraçada, que eu achei até engenhosa que eles fizeram, eles criaram um script do Rake lá, que ele detecta quais os arquivos mais recentemente alterados e ele só roda aqueles caras, coisa que o Guard já faz, para quem já desenvolve o Ruby. O Guard é um monitor de arquivo. Você deixa um servidorzinho, você deixa ele rodando lá em background na sua máquina, e toda vez que você salva um arquivo, por exemplo, pode ser um modelo de usuário, toda vez que você salva um modelo do usuário, ele procura o arquivo de teste daquele cara e já roda para ver se você já quebrou alguma coisa, para tentar te dar o mais rapidamente possível o feedback se você quebrou ou não e se a sua funcionalidade está realmente atendendo aquilo que o teste pede. Então essa galera começou a rodar subteste, subgrupos dos testes. Então eles rodavam, eu estou mexendo só em usuário, então eu vou criar uma task que vai só rodar os testes de usuário e depois que eu terminar os testes de usuário eu vou rodar tudo. Tá? Isso é um problema, porque, de novo, você pode estar mexendo e isso te dá uma sensação de falsa segurança, porque você vê, os meus testes aqui, eu estou mexendo só em usuário, mas os meus testes de usuário estão passando. Mas apesar de estarem passando, você pode ter quebrado alguém que em algum momento pode depender de usuário. Então você não sabe até o momento em que você roda todos os seus testes. E pior do que isso, é que isso já aconteceu comigo. Eu estava mexendo dentro de um subgrupo, dentro desse projeto, e
o que acontecia é que, às vezes, eu tomava alguma decisão de design dentro da minha classe de usuário, certo? Ou qualquer que seja. Eu tomava uma decisão de design que afetava outras classes que eu, por ser relativamente inexperiente nesse projeto, eu tinha entrado há pouco tempo, eu não sabia que uma outra classe tinha uma dependência, uma classe lá do outro lado do meu sistema tinha uma dependência em usuário, e aquela minha decisão de design que eu tinha feito aqui atrás afetou aquele cara e eu não sabia. Eu só fiquei sabendo no outro dia porque a suíte de teste demorava 5 horas para rodar. Então, eu basicamente tive que desfazer um cara de decisão lá que eu tinha feito e refazer de outra forma que tivesse de acordo com o design do resto da aplicação. E, como eu falei, um dos piores problemas é a falta de segurança, certo? Eu ouso dizer que um dos grandes motivos da comunidade Ruby, não só Ruby, mas eu digo Ruby porque é a comunidade que eu estou mais presente no momento, um dos motivos da gente ter introduzido tão fortemente essa cultura de teste dentro da comunidade é que antes, eu era programador do .NET, antes de programar Ruby. Eu programei Java, .NET e algumas coisas que não devem ser nomeadas. Eu nunca tinha segurança de que meu código estava funcionando. Nunca. Eu fazia alguma coisa e toda vez eu tinha que, não, se eu mudei um if aqui, eu tenho que rodar o meu sistema inteiro, manualmente. Tinha algumas atividades, alguns scripts que eu rodava dentro do servidor, lá em C# e outras coisas. E vou ter que rodar aquele script porque eu não sei se eu quebrei. E às vezes eu fazia delivery do produto e o cliente dizia, e aí, tá funcionando? Pode ir com fé, sabe? Aquele negócio, você não sabe se o seu código de fato funciona, a não ser que você... Ou tenha teste automatizado que comprova aquilo que você está fazendo, ou você bota, desculpa a palavra, o pessoal de QA de novo, mas você bota um monte de macaquinho apertando botão na tela, fazendo teste doido, entendeu? Até você saber se o seu sistema está de fato funcionando, ou se ele quebrou com a nova funcionalidade que você adicionou, ou se ele está de fato fazendo aquilo que ele já deveria fazer normalmente. Um outro problema é um dos grandes fatores pelos quais eu e uma grande quantidade de gente é a favor de TDD é que TDD ele te força a ter um design mais modularizado, ou pelo menos deveria te forçar se você escrevesse mais testes unitários e menos testes de integração. E eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas, a grosso modo, TDD, ele, Test-Driven Design, Test-Driven Development, ele te aponta o caminho para você ter um código com mais qualidade, um código de produção com mais qualidade, um código de produção que te dá mais confiança. Um dos grandes problemas que está naquele exemplo que eu mostrei, aqueles dois primeiros exemplos dos Jedi, era o setup excessivo. Eu posso depois voltar e mostrar para vocês, mas basicamente o que acontecia eu tinha umas 4 linhas no início só para definir qual era o meu cenário, ou seja, eu tenho que ter um Jedi, eu tenho que ter uma ordem de conselho, eu tenho que associar os dois, eu tenho que salvar os dois no banco, para depois eu testar. E aí, cara, tu conseguiu associar direitinho, tu consegue recuperar aquela associação, de fato, tu consegue fazer aquilo que você deveria estar fazendo, tá? Então, esse é um dos maiores problemas do teste de integração. Você tem um setup muito grande para fazer as coisas, tá? Você geralmente tem uma cacetada de linha em cima, de linha de código, só para poder definir qual é o cenário que você definir a base do teste que você precisa para poder, de fato, testar aquilo que você quer, tá? Se vocês não conhecem essa nomenclatura, conheçam agora. Arrange, Act e Assert são o nome da criatura. Bill Lake definiu esse cara, definiu essas 3 nomenclaturas. O que são esses caras? Basicamente, o seu teste está definido em 3 partes. Arrange, que é você fazer o setup do seu teste, você definir qual é o cenário sobre o qual o seu teste precisa estar em cima para que você consiga fazer definição. Act,
que é você executar a ação que o teste precisa testar, e assert, que é você testar de fato o resultado. Ou seja, eu defini um Jedi, eu defini um conselho Jedi, ou seja, eu fiz o arrange, depois eu fiz o act, que é, beleza, salva no banco, e depois eu vou te recuperar. E eu quero saber se você consegue recuperar direitinho o cara que eu acabei de dizer, de associar para ti. Tá? E o assert, que é testar. Ok, voltou, bacana, você é você. Esse registro que acabou de chegar para mim, é o registro que eu estou esperando que seja ou é algo diferente? Tá? Um exemplo disso, de novo, de setup excessivo. Tá? Eu acho que as 1, 2, 3, 4, 5, as 5 primeiras linhas são setup. Certo? Eu salvo um Conselho Jedi, eu digo que Yoda faz parte do Conselho Jedi, eu salvo Yoda no banco para poder persistir a associação que eu acabei de definir, depois eu crio um Jedi aleatório, certo? E digo que ele também faz parte do Conselho, nesse caso é o Qui-Gon Jinn, eu digo que ele também faz parte do Conselho e depois eu testo se, eu salvo o Luke, só que eu não digo, na realidade eu não defino que Luke faz parte do conselho nenhum, ou de nenhuma ordem Jedi. Então, na teoria, se eu recuperasse isso do banco, eu teria que ter 2 Jedi associados a uma determinada ordem Jedi e um não associado, correto? E é isso que eu testo no final. Eu faço a recuperação, eu testo se... eu pego o Jedi Council, pego todos os Jedi que estão associados a ele, testo se o count, que seria a quantidade, se o count é igual a 2, que é o que deveria ter, apesar de eu ter 3, os 3 Jedi no banco, só 2 estão associados, e eu pego o primeiro Jedi da lista e eu verifico se aquele registro é de fato um Jedi. Ok? Então, eu tive 5, 6 linhas de setup para poder fazer uma ou duas asserções, que são os testes que de fato eu quero testar, que é o comportamento esperado daquele meu algoritmo. Qual o outro problema? Como o setup é gigante para você fazer um simples teste de asserção, aí você começa a pensar, poxa, se eu for ter que fazer isso mais de uma vez, por que eu não faço mais de uma asserção? Por que eu não testo mais coisas ao mesmo tempo? Porque, caso contrário, eu vou ter que repetir isso 2 vezes, vou ter que repetir o setup 2 vezes, mesmo que eu abstraia, separe isso no método e só faça disparar a chamada do método no início para ele executar todo aquele setup, eu ainda estou executando 2 vezes, eu estou indo no banco 2, 3, 4 vezes a mais do que o necessário. Então, ao invés de fazer isso, eu vou testar mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque aí eu poupo o processador, eu poupo memória e eu consigo fazer os testes direitinho. Tá? No, you don't. Isso está errado. Então, beleza. E aí, de quantos testes você precisa para fazer com que você ter segurança na sua aplicação? A grosso modo, certo? Teste de integração é o produto, o cálculo da quantidade de testes que você precisa é o produto da quantidade de caminhos que você tem entre os objetos, certo? Como assim? Um cenário, eu tenho um cluster, certo? Um conjunto de objetos que devem interagir entre si e eu quero testar a interação desses objetos. Bacana? O primeiro objeto, eu suponho que ele tem 3 caminhos possíveis. Ele pode, dependendo do input, ele pode fazer ação 1, ação 2 e ação 3. Certo? O segundo objeto tem 4 caminhos. Ação 1, 2, 3, 4, dependendo do input dele. E o outro tem 5 caminhos. Certo? Se esses objetos forem interagir entre eles e eu tiver que escrever teste de integração para eles, a grosso modo, eu tenho que multiplicar a quantidade de caminhos necessários entre si diante dos objetos. Ou seja, eu preciso de 60 testes, 60 cenários de teste para cobrir todos os cenários possíveis dentro daquela interação. Okay? E isso eu tenho um clusterzinho, que teoricamente é algo básico, com 3 objetos, outra coisa básica, mas devido à complexidade que cada um desses objetos adiciona dentro do meu cenário de teste, eu preciso cobrir aqueles caminhos, porque são caminhos que o usuário pode ser uma progressão combinatória. Certo?
E se vocês não estão assustados o suficiente com progressão combinatória, a gente pode voltar para a matemática básica da escola, acho que na escola a gente isso, não lembro. Mas a realidade é que, apesar de 2 fatorial ser 2, 10 fatorial está perto de 4 milhões. Ou seja, num cenário de um sistema muito complexo, você precisaria de 4 milhões de testes para poder cobrir todos os caminhos possíveis da sua aplicação. Agora estão assustados, né? Beleza, era aí que eu queria chegar. Mas você, em toda a sua agenda brasileira, você vai dizer, Lucas, eu estou de bom humor. Tanto de bom humor, eu vou escrever 2.000 testes. Você não vai escrever 4.000 testes. Ou 4 milhões de testes. Ninguém vai fazer isso. Tá? Então, estou de bom humor, certo? Passei um mês no projeto, passei um mês de bom humor, que é muito difícil. E vou escrever 2.000 testes. Mas, já que eu preciso escrever 4 milhões, quer dizer, eu deveria escrever 4 milhões, eu vou escolher 2.000 testes bem selecionados, que são os caminhos principais que o usuário pode percorrer dentro da aplicação, eu vou testar e tá tudo bem. Vamos fazer uma matemática básica? 2.000 sobre 4 milhões. Quantos por cento você cobriu do seu sistema? Acho que nem todo mundo está vendo aqui, né? 0,05, menos de 1%. Você cobriu do seu sistema. A sua cobertura de teste do seu sistema é de menos de 1%. Bacana, né? Mas aí você me diz, mas se eu escolher os testes bem, se eu tiver uma experiência de teste muito bacana, uma experiência de desenvolvimento muito bacana, eu escolho aqueles meus 2.000 testes direitinho e eu chuto um número entre 20% e 80% de cobertura do meu sistema, porque eu estou cobrindo os caminhos principais do meu sistema. Ok? O problema é, você não sabe se você está entre 20 e 80. Qual o número que você está? É chute. Você não tem base para dizer isso. Você não sabe se você está em 20, que é um número ruim, ou se você está em 50. Você não sabe dizer. Desculpa, 80. Estou sério, 50. Então, você não tem base para poder afirmar isso. Você não tem cálculo, você não tem nada para dizer, cara, esse é o cálculo que eu fiz e é isso que eu estou cobrindo do meu sistema. Beleza? O que fazer? Existem algumas ações que a gente pode usar para driblar isso. Vamos supor um cenário. Eu tenho uma entidade, tá? Ou um serviço para facilitar, que conversa com outras 5, desculpa, com outras 4. E aí? Elas se comunicam entre si, não é isso? Um precisa mandar uma mensagem para o outro, um objeto, eles precisam trocar mensagem entre si, e aí sucessivamente. Se eu fizer o teste, testar todo mundo junto, eu vou ter para estaca zero. Eu fiz teste de integração, eu vou ter que arcar com todos os custos de estabelecer, eu vou ter que arcar com todos os custos de fazer setup do objeto 1, do objeto 2, do 3, do 4, que são os que estão ao redor, para depois eu poder testar o objeto central, que é a minha estrela, que é o cara que eu estou testando naquele momento. Ok? Como é que a gente dribla isso? Primeiro, coloca interface na frente de todo mundo. Certo? Por quê? Existe um conceito de dependency injection, que é uma boa prática de código, onde, simplificando, você nunca dentro de uma classe você faz referência explícita a uma classe externa, que não seja você. Então, por exemplo, estou dentro da classe de usuário, preciso dentro de usuário, preciso criar o endereço dele. Eu não, em hipótese alguma, posso, dentro de um método, dentro de usuário, fazer a chamada direta, address.create, .new, certo? Ao invés disso, eu adiciono como parâmetro do método a classe a qual ele vai usar, e aí eu chamo aquela classe para executar o comportamento esperado. E aí, contanto que aquela classe respeite aquela API pública, que são os métodos que estão públicos a entidades externas a ele,
contanto que eles respeitem aquela API, ou seja, os mesmos métodos, ou entendam as mesmas mensagens, o seu código deveria funcionar. Mas por que fazer isso? Tá? Por que dependency injection? Por que colocar interface entre todos os seus serviços ou entre todas as suas entidades? Porque a gente pode usar um conceito chamado de mock stub, certo? Que em algumas literaturas, eu não lembro qual foi o cara que definiu isso, mas ele engloba esse mock stub dentro de um conceito só chamado de test double. Quem é test double? É um cara, imaginem, você tem um fio, você é um diretor de Hollywood, e você chamou Tom Cruise para fazer parte do seu filme, beleza? Tom Cruise custa, se ele morrer numa ação, sei lá, aquela hora que ele empina a moto, se ele caísse de mau jeito, que aquelas pessoas morressem. Você vai gastar 150 bilhões de dólares para poder pagar de seguro do cara. O cara é estrela, bonitão, não sei o quê. Paga 150 bilhões de dólares. O que é que Hollywood faz? Dublê. Pega um cara que, se o cara morrer, o cara vai custar 20 mil dólares, 30 mil dólares. Barganha, né? Barganha. Deixa o Tom Cruise vivo, ganha mais alguns milhões de dólares com ele e bota um dublê para fazer o trabalho duro. Ou seja, o Tom Cruise só vai se maquiar e aparecer contra o vento. Beleza? Test double são os mesmos, ele segue a mesma ideia. Tá? O que é que test double faz? Ele é um objeto que você cria dentro do seu cenário de teste, não em produção, dentro do seu cenário de teste, onde você cria a API dele para se comportar tão parecido, nunca igual, mas tão parecido com o cara, com o Tom Cruise, certo? Mas que não vem com os custos do Tom Cruise. Ou seja, ele não faz acesso ao banco, se você estiver fazendo acesso a uma API externa à sua aplicação, ele não faz a chamada, porque acessar a rede é lento, sempre é lento acessar a rede, então ele não faz acesso à rede. Ao contrário disso, ele implementa a mesma API, ou seja, ele tem os mesmos métodos públicos, certo? Do Tom Cruise, do seu objeto original, mas ao invés de retornar, de fazer consultas SQL, consultas API, ele simplesmente não faz nada e retorna um valor. Não faz nada e retorna um valor. Ok? Ele simplesmente finge para quem está do lado de fora que ele está trabalhando. Ok? E aí, depois disso? Vou mostrar com um pouco mais de detalhe como é que funciona isso. Tá? Do lado esquerdo eu tenho o meu cliente, que aí por cliente entende um método chamando outro, um objeto interagindo com outro objeto, entendam da maneira que mais exata é para vocês. Tá? E do lado direito eu tenho o meu servidor, que não é necessariamente um servidor físico, ele é um servidor de dados, é alguém que tem dados que são interessantes para o cliente, certo? E ele tem a API pública que pode ser usada para estabelecer uma comunicação. Tá? Primeiro passo, qual é? Qual é o primeiro passo? Interface. Beleza? Coloquei a interface. Qual o próximo passo? O cliente, certo? O cliente tem que fazer a pergunta certa para a interface ou para o servidor. Esse é o primeiro cenário. Eu, enquanto cliente, eu faço a pergunta certa. Um exemplo, exatamente, um método. Eu, enquanto cliente, eu preciso recuperar os meus endereços. Ok? Eu, acessando a classe chamada endereço, eu chamo o método certo, ou um pouco mais para os orientados ao objeto, mais fanáticos, eu mando a mensagem certa, eu mando a pergunta certa para o serviço. Essa é a primeira pergunta, certo? E aí você escreve um teste para isso. Dentro, com base nesse input, o método, a entidade ou o serviço Y faz a chamada certa para o cara certo. Se ele faz, bacana. A gente já tem um cenário de teste coberto aí. Próximo.
pessoal não vai ver, né? Eu vou ler. Nem eu estou vendo. Eu, enquanto cliente, eu consigo lidar com as respostas que o servidor está me dando, certo? Um exemplo muito básico. Qualquer literatura de teste básica, vamos supor que o seu método retorna uma coleção, qualquer que seja a sua coleção, beleza? Com essa coleção, qualquer literatura básica de teste diz, para testar uma coleção você precisa testar o cenário com 0 itens, com 1 item, com vários itens, tá? Eu prefiro um pouco diferente, 0, 1, vários, uma cacetada. Porque com a cacetada você precisa se preocupar com o fato de você vai estar... você precisa se preocupar com o fato de como você vai exibir aqueles dados. Se você vai paginar aquilo, se você precisa ter um botão next na sua página, o que quer que seja, tá? Esse carinha chama teste de colaboração. Eu tenho uma entidade, eu tenho uma interação com uma outra entidade, uma entidade terceira, eu converso, eu colaboro da maneira que eu devo colaborar, eu faço a pergunta certa e eu tenho a resposta certa, ou pelo menos eu consigo lidar com aquelas respostas esperadas. Tá? E aí eu tenho 2 cenários. Próximo. Só que a maioria das pessoas, às vezes, fazem teste de colaboração, apesar de não saberem o que acabam fazendo, e eles ainda assim erram fazendo teste de integração, ou continuam tendo bug. Por quê? Porque, surprise, surprise, você fez a parte mais fácil do cenário que eu estou apresentando para vocês. Fez o teste de colaboração, que dentro desse conceito é o mais fácil. Tá? A parte difícil vem agora. Eu, enquanto servidor, eu compreendo a pergunta que um cliente está fazendo. Cenário. Quais são as entradas? Eu, enquanto uma classe B, a classe A me chama da maneira certa, com os parâmetros certos. Esse é o outro cenário. Tá? De novo, a classe A me chama da maneira certa, com os parâmetros certos. Se sim, bacana, a gente vai para o próximo cenário. Eu, enquanto servidor, eu respondo da maneira esperada, eu dou o conteúdo da maneira que o meu cliente ele espera. Então, se eu tenho uma lista e eu preciso testar o retorno vazio, o retorno com um item, o retorno com vários itens e o retorno com a cacetada. Tá? Se um desses cenários eu não precisar, por exemplo, vamos supor que eu nunca vou voltar a um item, vai ser sempre mais de um item, ou 0 ou mais de um item. Então, no cliente eu não preciso escrever o teste para um item só. Certo? Isso chama teste de contrato. A classe A estabeleceu um contrato comigo, enquanto classe B, e eu preciso cumprir a minha parte desse contrato. Eu preciso entregar aquilo que o contrato me pede para entregar. Ok? Tranquilo, né? Princípio da indução matemática. No que antes, a gente tinha um cenário, certo? Basicamente o mesmo cenário, eles conversam entre si, certo? Eu coloco as interfaces entre eles. E vamos supor que um objeto conversa com mais 2 objetos, ou um serviço conversa com mais 2 serviços. Eu tenho uma entidade qualquer que conversa com mais um serviço. Beleza. E no que antes, o cálculo dos caminhos que eu precisava percorrer é uma multiplicação dos caminhos em relação aos objetos, ou seja, eu tinha um produto de todos os caminhos, que era 60. Agora eu tenho uma soma. Porque eu simplesmente estabeleço um caminho, não testo vários caminhos, eu estabeleço um caminho, as informações que eu posso mandar, e do outro lado eu testo as informações que eu posso receber. Ok? Esse método basicamente troca todos os sinais de multiplicação por sinais de soma. Ok? Alguma dúvida? Vocês já podem avaliar a palestra do Lucas, barra Lucas com K. Em caso quando tu tem, sei lá, chama informação grande, assim, um SAP, um método, que tu precisa às vezes, tipo,
a diferença de um estado do banco de dados hoje, a população dos dados, os dados que tem no banco hoje fazem diferença por cenário de teste em outros dados. Tu precisa dar um setup de toda vez assim, da base de dados ou existe alguma coisa melhor? Com isso, não. Com Com isso isso não. você abstrai banco de dados. Eventualmente você pode escrever um teste o mais simples possível. Está funcionando, claro. Melhor, né? Eventualmente você pode ter a necessidade de escrever um teste que faz acesso ao banco de dados, mas seria basicamente, quero testar se a minha conexão está funcionando a um servidor aleatório, entendeu? Mas acesso, inserção de dados e extração de dados você não faz. O que você faz é, você introduz um mock, e aí eu preciso rapidão explicar a diferença entre mock e stub. Mock é o seguinte, mock você... Isso, os dois são simulações. Mas o mock, ele se preocupa com a mensagem que ele está recebendo. Certo? Ele recebe um método e recebe com os parâmetros certos, ok, não interessa o retorno, só quero saber se ele está chamando aquele método. Certo? O stub ele faz o processo inverso. O stub é um double que ele não quer saber se você vai chamar ou quando você vai chamar. Ele só diz, se, a partir do momento que esse método chamar, toma isso. Entendeu? Então ele não se preocupa com o input, ele não se preocupa se ele foi chamado, ele só diz, quando alguém me chamar, toma aí o dado. Então você usaria, no caso, um stub para fazer a parte da inserção ou extração de dados. Coloquei no stub, se o cara está pedindo 3 usuários, não ignora o banco de dados, toma 3 usuários. Entendeu? Cria o objeto lá e mole, dá logo para o cara. E aí a ideia é que funcione da mesma forma. Sim, mas é porque isso é para cenário, eu acho que em cenário de aplicação pequena, eu acho que isso é até válido, assim, mas tipo, quando tem um cenário de uma aplicação, se for tu te contrata hoje para desenvolver uma aplicação de logística, onde que teus dados vêm independente da maneira como eles vêm, tem um significado, assim, da maneira que os dados estiverem cadastrados no banco, vai ter um caminho ou outro. Então, como é que eu faria para testar esse tipo de coisa, assim? Só com o stub, só com essa lógica de ação? É teste de contrato. Eu tenho um input, certo? O meu usuário. Obrigado. Eu tenho um input. O meu usuário veio com. Vamos lá, galera do Rails, STI, certo? Eu tenho um usuário que é admin e eu tenho um usuário que não é admin, ok? Se ele for admin, eu tenho que mostrar alguma coisa na tela a mais do que eu mostraria se ele fosse um usuário normal, ok? Stub no cara. Quando o cara pedir um admin, eu dou um admin para ele. Não vou no banco de dados. Eu crio memória, dou um admin para ele, certo? Com esse retorno, o cara passei isso. O cara não vai rápido. Tem muito. Pronto, cheguei aqui. Certo? Primeiro cenário de teste. Eu faria o servidor, certo? O teste do contrato. Faria o servidor voltar um admin. Ok? Se o cara me pedir um admin, eu consigo voltar o admin para ele. É o primeiro teste, entendeu? Quem é responsável por testar se você consegue ou não exibir uma determinada informação que é específica do admin é o cliente. Entendeu? O cliente diz, cara, que é o teste de baixo. Eu consigo lidar com a resposta se ele me desse uma resposta. Eu consigo exibir, sei lá, o link certo para ele. Entendeu? Basicamente isso. Cada um com sua responsabilidade. Quem posso falar uma pergunta bem rápida? Boa tarde. Lucas, eu não sei se eu entendi bem. Acho que foi uma palestra reveladora, mas sim. Tu está colocando os testes funcionais e de aceitação na mesma categoria de integração, né? Como end-to-end. Então, se eu estou fazendo um teste de aceitação, tu sai simulando o comportamento do usuário na interface com Cucumber ou Capybara. Então, tem um problema bem grande, né? Tá. Não sei se dá para fazer Tá. assim. O que tu recomendaria? Esses testes que tu está falando, normalmente são os end-to-end. É teste que você começa de uma ponta e vai até outra ponta.
certo? Você define interação, o usuário precisa logar, depois, se ele conseguir logar com sucesso, ele precisa ver isso, ele precisa ter aquele botão, precisa ter aquele link, certo? O que é que você faz? Você não faz isso. O que você faz é, você separa aquilo em blocos. Você diz, cara, quando você receber um objeto, a view, por exemplo, quando a view receber um objeto chamado cliente, ou um objeto tipo admin, você mostra isso na tela, acabou o seu cenário. Só isso que você vai testar. É o comportamento dele, interno. Você não testa coisa externa. Entendeu? Então, por exemplo, tu tem um determinado script, certo? Que valida a monetária. Tá? O que é que num teste end-to-end, faria normalmente? Você loga o usuário, você faz o usuário entrar na página certa, entrou na página certa, imputa qualquer coisa lá e depois checa se aquele valor está numérico. Beleza? Se aquele valor tem monetário, alguma coisa. O que é que você faz? Ignora o login, ignora a navegação de página, você vai testar aquele pedaço. Se eu tenho esse input e o cara coloca um número qualquer lá, eu checo se o número está da maneira certa. E aí você testa isso em micro pedaços, ou seja, você faz testes unitários, dentro da sua view. Você não faz teste de integração, porque isso é teste de integração. Você começa numa ponta e termina na outra. Você tem mais de um comportamento. Navegar não é um comportamento de input. Input não tem nada a ver com isso. Entendeu? O input tem um comportamento, navegar é outro comportamento. Cada um tem o seu teste. Pessoal, se ainda restar alguma dúvida, aproveitem o intervalo, o coffee break, puxem os palestrantes, perguntem a eles, tirem suas dúvidas. Infelizmente a gente já estourou o tempo. Valeu. A gente não vai abrir agora direto para o coffee break, vai esperar um pouquinho, porque atrasou lá, então vamos continuar. Eu queria abrir espaço para a Adson da